Bem-vindo ao episódio final em nossa jornada para responder a pergunta: quem é Jesus? Eu sou Hernandes Dias Lopes. Espero que ao ouvir sobre as Escrituras e as histórias apresentadas neste estudo, você tenha sido encorajado pelas muitas características de Jesus e as bênçãos que elas trazem para a nossa vida todos os dias. Que você leve com você todas as coisas que aprendeu sobre Jesus e as use para ajudá-lo a avançar em sua caminhada de fé. Desde reconhecer Jesus como nosso Senhor até conhecê-lo como nosso Salvador, vê-lo como nossa fonte de satisfação, confiar nele como nosso pastor e descobrir o que significa ser servido por um rei. Espero que você tenha aprendido mais sobre Jesus do que sabia antes. Agora, ao embarcarmos em nosso episódio final, quero que você pense na última vez que fez percorrer um caminho realmente longo. Seja a pé, de carro ou de qualquer outra forma. E especialmente se você tiver filhos. Se você já teve que suportar uma dessas jornadas aparentemente intermináveis, sabe o quão importante é ter alguma provisão, algum sustento. Tenho certeza que todos nós podemos nos relacionar com o fato de que, quando não somos fisicamente sustentados, perdemos energia rapidamente e podemos ficar facilmente irritados, distraídos e até emotivos. Mas a provisão não se aplica apenas à comida. Tenho certeza que você concorda que tudo ao nosso redor exige algo para ser sustentado ou para que suas funções sejam sustentadas. Um celular precisa da bateria carregada para funcionar. Carros precisam de revisão e manutenção para continuarem rodando. Relacionamentos precisam de atenção para se manterem saudáveis. E da mesma forma, nossa saúde física e emocional requerem cuidados diários para que possamos ser saudáveis. Assim como agimos de acordo para prover as necessidades de vários elementos em nossa vida, nossa caminhada de fé também requer um tipo de provisão, a provisão espiritual. Se vamos embarcar nesta grande jornada que é a vida com Jesus, precisamos saber e entender como alimentar adequadamente nossa fé para que possamos ser sustentados nos altos e baixos que encontraremos na vida. No livro de Hebreus, escrito para encorajar cristãos a não desistirem de sua fé em Jesus, mesmo diante de grandes desafios e perseguições, lemos no capítulo 12, versos 1 e 2, este lembrete: E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O escritor de Hebreus sabia tão bem quanto nós que é preciso perseverança para passar por uma longa jornada. Ele nos encoraja a perseverar enquanto corremos a corrida emocionante e desafiadora que está diante de nós. E ele nos dá o segredo de como podemos ser sustentados e perseverar ao longo desta corrida, mantendo nossos olhos fixos naquele que vai adiante de nós, Jesus. Assim como Jesus perseverou e completou a corrida marcada para ele, morrendo na cruz para a nossa salvação e depois ressuscitando dos mortos 3 dias depois, nós também devemos seguir seu exemplo e continuar correndo até que nossa própria corrida, vivendo aqui e agora para Deus, seja concluída. Para fazer isso, precisamos da provisão de Jesus, aquele que o escritor de Hebreus chama de o consumador da nossa fé. Mas não é somente em Hebreus que a Bíblia fala sobre perseverança. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre perseverança em Romanos 5, de 3 a 5, em Gálatas 6, 9 e em Filipenses 3, versos 13 e 14. Então Tiago, outro seguidor de Jesus, escreveu o famoso trecho em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, que diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E muitos outros escritores da Bíblia também tocaram neste assunto. Eles sabiam por experiência própria que, quando a dificuldade chega, ela pode nos fazer duvidar se Deus está conosco e desafiar nossa fé em relação às promessas de Deus para a nossa vida. Podemos encontrar encorajamento no fato de que, mesmo quando tempos difíceis ameaçam nossa fé, a Bíblia é uma ferramenta que podemos usar para nos ajudar a perseverar até superá-los. Para manter essa perseverança, precisamos de provisão espiritual regular para nos ajudar a caminhar fielmente pelo caminho que Deus nos guia. Quando olhamos para as maneiras pelas quais somos sustentados diariamente, pode ser tentador recorrer a essas coisas familiares, coisas que podemos controlar para manter o funcionamento de nossa vida de fé. Se acreditarmos que, se continuarmos sendo suficientemente bons, se apenas orarmos mais, se apenas continuarmos doando generosamente, então seremos capazes de continuar vivendo para Deus. O problema desse tipo de pensamento é que isso faz de nós mesmos a fonte da nossa força espiritual. Isso é completamente oposto ao que a Bíblia diz sobre sermos sustentados em nossa caminhada cristã. Observe em Hebreus que, à medida que o autor nos encoraja a perseverar, somos apontados para Jesus, aquele que nos mostrou como viver nossa fé, como seu autor, e que prometeu completar a obra em nós como seu consumador. Estamos nessa jornada de fé unicamente por causa de Jesus. E Ele é também o único caminho para permanecermos nessa jornada. Ele é aquele que nos guia e direciona, tanto quanto é aquele que nos dá a força e a provisão para permanecermos nele. Só podemos perseverar dependendo dele, a fonte da nossa fé, para nos sustentar em espírito e em verdade. Isso é talvez mais claramente visto quando Jesus está preparando para ir para a cruz. Ele sabia que após sua morte e ressurreição, ele ascenderia ao céu e deixaria seus discípulos para continuar a proclamação do Evangelho. Porém, eles não sabiam disso ainda. À medida que Jesus lhes diz que deve partir, eles ficam agitados e com medo, já que haviam passado tanto tempo contando com sua presença física para guiá-los e protegê-los. O que eles não haviam aprendido ainda é que, só porque Jesus não estava fisicamente com eles e não está fisicamente conosco, não significa que ele não continua a nos fortalecer e a nos sustentar. Jesus sabia que os seus discípulos estariam preocupados, que sua ausência despertasse um sentimento de impotência. Então, em João 14, versos de 15 a 18, Jesus promete enviar um advogado para nós, um amigo, sempre presente, que continuaria a nos liderar, guiar e ensinar nos caminhos do Senhor. Esse amigo é o Espírito Santo, a presença de Deus que está conosco onde quer que vamos. Jesus diz a seus discípulos que o Espírito Santo não apenas os guiaria à verdade, direcionando o seu caminho por sua bússola de retidão, mas que ele também nunca os deixaria. Portanto, embora Jesus não estivesse com eles em carne, seu Espírito Santo permaneceria com eles em seus corações. Vamos dar uma olhada nestes versículos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Assim lembramos a importância da provisão espiritual para perseverar na fé, especialmente diante dos desafios. Fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é essencial para nos mantermos firmes e nutridos espiritualmente. Conforme avançamos neste episódio final, reflita sobre como Jesus sustenta e guia sua caminhada e esteja aberto à presença e orientação do Espírito Santo.
Que esta conclusão da série traga ainda mais luz à sua compreensão de quem Jesus é e ao impacto transformador que Ele deseja ter em cada um de nós.